Oi, eu sou a Luca e a gente está começando aqui no canal da Operamundi mais um BD, isso mesmo. Antes da gente começar o nosso assunto de hoje, eu vou pedir para você descer aqui embaixo, se inscrever no canal e acionar o sininho. Eu já vou pedir para você dar aquele troféu joinha para a gente conversar e também deixar o seu comentário do que a gente pode melhorar aqui no canal e nas nossas conversas. Hoje é dia 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, e é sobre isso que a gente vai conversar agora. Em ruas tão hostis, me ajude, Dona Davis. Esse dia é o dia que marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que foi símbolo importantíssimo da resistência negra através do Quilombo de Palmares, mas não apenas da resistência negra, mas também uma outra forma de organização no nosso país, da sociedade, onde negros, brancos, mulheres, indígenas, todos se relacionavam de formas mais equitárias entre uns e os outros, colocando assim uma outra forma possível de se relacionar em sociedade que não era através do imperialismo, da escravidão, do machismo e do colonialismo. Mas da onde surgiu o 20 de novembro? Como se achou essa data e por que ela existe, sendo que a gente tem também o 13 de maio, que é justamente o dia em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1971, quando a militância negra no país procurava uma data para comemorar não apenas no 13 de maio, porque havia uma caracterização, havia uma conversa ali de que o 13 de maio era sempre uma comemoração muito chapa branca, que não fazia justiça à luta continuada da negritude no Brasil, ou seja, não apenas a luta que foi dos negros resistindo contra a escravidão, até a chegar o 13 de maio, houve muita resistência nos quilombos, nas senzalas, contra o processo de escravidão no Brasil, e fazia-se uma caracterização que o 13 de maio não dava conta disso. Por conta de todas essas discussões que havia entre o ativismo negro em 1971 aqui no Brasil, o Oliveira Silveira, que era um poeta, pesquisador, pensador negro brasileiro, foi procurar uma data que tivesse significado para a luta e resistência negra que sempre teve no país. Foi quando ele apresentou o 20 de novembro, e em 71 foi a primeira vez que se teve uma comemoração do 20 de novembro, que foi no Clube Náutico Marcílio Dias, e houve homenagem a Zumbi dos Palmares nesse dia. Eu vou deixar o link da entrevista com Oliveira Silveira, que fala sobre esse resgate de como ele pensou o 20 de novembro e afins, aqui no box de descrição para vocês conferirem melhor como se deu todo esse debate e o que estava sendo pensado ali naquele momento. Mas não foi em 71 que o 20 de novembro se tornou o Dia Nacional da Consciência Negra. E essa proposta de nacionalizar o dia, de se pensar num processo de consciência negra no nosso país, só veio 7 anos depois, em 1978, quando o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial propõe ao conjunto do movimento social brasileiro de que o 20 de novembro ele seja o Dia Nacional da Consciência Negra. O MNU solta o Manifesto Nacional nessa época, localizando a necessidade de tomada de consciência negra, da luta contra a falsa democracia racial, contra o processo de expropriação e de racismo que existia no país. E o MNU apresenta a necessidade da gente pensar o 20 de novembro não apenas como a data da morte de Zumbi dos Palmares, mas também uma data que marca a luta pela consciência negra na disputa contra a falsa democracia racial existente no Brasil. Eu vou deixar para poder ser lido direitinho esse manifesto em algum link aqui no box de descrição, tá? Em 2003 foi quando o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra entrou oficialmente no calendário escolar, muito por conta da aprovação da lei que obriga ao ensino da história e cultura africana nas escolas. Então, junto com isso, se entrou no calendário
escolar o 20 de novembro enquanto Dia Nacional da Consciência Negra. E em 2011 foi quando entrou no calendário nacional, mas não como feriado, o 20 de novembro enquanto Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Atualmente, o 20 de novembro ele é comemorado enquanto feriado em 5 estados, então são 5 estados em que ele é feriado estadual. O primeiro deles foi em Alagoas, que também é o local hoje no nosso país que a gente localiza onde foi efetivamente o Quilombo dos Palmares. Em 95 se tornou uma lei estadual colocando o 20 de novembro enquanto feriado em Alagoas. Além disso, a gente também tem feriado estadual no Amazonas, no Amapá, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a gente tem uma lei estadual que celebra a data, mas não a torna feriado. E nós temos 1.045 municípios que também comemoram o 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, enquanto feriado pelo país. Nós temos 7 estados e mais o Distrito Federal em que não se há registro de que a data seja feriado em algum município, né? Então, é o Distrito Federal, como eu já falei, o Acre, o Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Sergipe, e nesses lugares não tem registro de algum município que tenha o feriado do 20 de novembro. São questões muito recentes. Se a gente for ver, a primeira vez que foi levado a pensar uma data que não o 13 de maio para se marcar o legado da luta negra e se continuar numa perspectiva de esperança e afins, foi em 1971, e há 40 anos se colocou como um dia nacional de lutas da negritude no país inteiro, e apenas em 2003 e em 2011 nós tivemos o reconhecimento efetivamente de ser uma data importante do ponto de vista da Constituição, de pensar o que foi o processo de Constituição no nosso país. E no momento que a gente também tem desafios muito grandes. A gente está hoje nesse 20 de novembro, um 20 de novembro que vai ser o último 20 de novembro antes de um novo governo tomar posse no país. Um 20 de novembro onde nos últimos 2 anos a gente tem visto um aumento de violência policial muito grande nos estados brasileiros. Um 20 de novembro a gente tem colocado aí uma intervenção militar no Rio de Janeiro. Um 20 de novembro marcado num ano que a gente teve uma vereadora negra, ativista, assassinada no Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco e o seu motorista, o Anderson Gomes, além da gente ter presenciado a morte por motivos de política de algumas pessoas negras também. Então, Mestre Moa, Charlione e mais as 2 mulheres trans que foram mortas nesse segundo semestre por conta do debate político e da violência política, colocam o quanto as peles pretas e as pessoas trans, elas estão muito no foco do que é o debate político hoje no país, e nós temos muitos desafios. Nós temos uma lei que é para implementação da história e cultura africana nas escolas, que foi sancionada em 2003, e até hoje ela não foi efetivada no processo escolar, seja ele público, seja ele privado. Nesse esteio, a gente vê aí as figuras querendo implementar dentro das escolas o que se chama de escola sem partido, que é a lei da mordaça, e muito não apenas para não debater gênero, mas também para não se debater efetivamente o que é a história de constituição do nosso país, o que significou o processo de escravidão, o que significaram as resistências do povo que sofreu diáspora nesse país, né? O que foi Quilombo dos Palmares, o que foi o processo do Quilombo no Mato Grosso, da cabanagem, da revolta dos malês, de todos os processos de disputa política contra o racismo e contra a escravidão que a gente passou nesse país, né? E esse 20 de novembro, ele marca muito tudo isso, né? Além de resgatar um DNA importantíssimo do que é o movimento negro.
há 40 anos era fundado o Movimento Negro Unificado, um movimento negro que virava e falava que a gente não podia desafiar o racismo, a gente não podia avançar nas nossas lutas contra o racismo se a gente estivesse num processo da ditadura, se a gente não tivesse um Estado democrático no nosso país. E hoje a gente resgata isso novamente, né? De virar e colocar que nós temos desafios nesse próximo período que são desafios de compreender que as nossas vidas, elas importam e elas precisam de espaço para que se debata o que é a política dos nossos corpos, o que é uma política antirracista e a garantia do fazer democrático em todos os âmbitos. Ele passa e vai passar por a gente não apenas lutar contra o racismo, mas, sobretudo, conseguir garantir que vivamos num Estado democrático no país, um Estado onde a negritude não seja 70% da juventude que é assassinada por armas de fogo, onde a negritude não seja a maioria daqueles que estão encarcerados sem terem passado por julgamento real no nosso país, onde a negritude ainda é a que mais sofre com a retirada de direitos, seja com a reforma trabalhista que caiu por terra a questão da PEC das domésticas, que era a maioria, que é um imposto de trabalho de maioria negra, seja por conta do enfrentamento à reforma da Previdência, que vai atingir diretamente a nossa população preta, né? Muitas vezes localizando dentro de uma lógica de suspensão da lei dos sexagenários, que é basicamente a gente voltar a trabalhar até morrer, né? A gente tem muita coisa para pensar. Eu acho que espero vê-los nas ruas. Quem não estiver nas ruas, que esteja travando a necessidade de debate da produção de conteúdo negro, de combate ao racismo e de defesa dos direitos humanos nesse 20, mas para além do 20 de novembro, porque a gente tem um dia a comemorar o que foi Palmares, a importância de Zumbi, mas também a importância da disputa de consciência e da reafirmação de uma consciência negra que tem desafios muito grandes de disputa de direitos e de garantia das nossas vidas. Nosso 20 de novembro tem a data de hoje, mas ele é todo dia, nossa resistência se faz todo dia. Ela começou a ser feita desde o primeiro negro que foi sequestrado da África e chegou ao Brasil. E a gente vai continuar essa resistência, né, na garantia dos nossos direitos. E pensar que um Estado que realmente garante direitos, que realmente garante a vida das pessoas, é um Estado que seja antirracista, é um Estado que esteja livre do machismo, da LGBTfobia, de tudo, né? E que seja realmente igualitário, não seja governado apenas para um setor, esquecendo, colocando em invisibilidade toda uma população gigantesca do nosso país. Os nossos passos vêm de longe. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu te convido a seguir o Opera Mundi nas redes sociais do Opera Mundi, né? E convido novamente a você se inscrever aqui embaixo nesse canal, ativar o sininho para o YouTube conseguir entregar para você os vídeos aqui do Opera Mundi e comentar. Você sabia o porquê que surgiu o 20 de novembro? Você sabia que foi em 1971 a primeira vez que se comemorou o 20 de novembro? Você conhecia alguma parte da história desta data? E o que você acha da luta do movimento negro, da população negra contra o racismo historicamente? Deixa seu comentário aqui, vamos continuar essa conversa nos comentários, né? E passa esse vídeo para algum amigo, alguma amiga que não sabe o porquê que a gente tem o 20 de novembro, porquê que a gente tem o Novembro Negro aí, pra gente falar sobre essas questões de negritude e de combate ao racismo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! I told you once, not that twice.